Você já reparou que as pessoas tendem a te ignorar quando você mais quer atenção, mas de repente começam a correr atrás de você sem explicação? Parece estranho, mas isso é mais comum do que você imagina. O estoicismo ensina algo contraintuitivo. Quanto menos você buscar a aprovação dos outros, mais eles te procurarão. As pessoas são atraídas pelo mistério, pela força interna e pela falta de necessidade de validação. Hoje vamos te mostrar 8 técnicas estoicas infalíveis que farão com que aqueles que antes te ignoravam sintam sua falta e corram atrás de você. Está pronto para entender o verdadeiro poder da mente estoica? Continue assistindo, porque essas lições podem mudar completamente a maneira como os outros te veem. Técnica 1. Domine suas emoções. Dominar suas emoções é como ser o capitão de um navio em meio a uma tempestade. Enquanto as ondas da vida tentam te desestabilizar, sua habilidade de manter a calma e o controle te distingue das massas. No estoicismo, o autocontrole é uma virtude poderosa que afasta os impulsos e abre espaço para a razão. Pessoas que conseguem manter a serenidade em situações de pressão atraem admiração natural. Imagine estar em uma reunião tensa, enquanto todos ao redor perdem a compostura, mas você permanece sereno. Essa tranquilidade transmite autoridade e confiança, algo irresistível para quem antes te ignorava. Quando você não reage ao caos externo, cria uma aura de mistério. As pessoas ficam intrigadas com sua habilidade de não ser afetado pelo que as perturba. Isso faz com que se perguntem o que você tem de diferente, gerando curiosidade e interesse. No ambiente de trabalho, por exemplo, quando um colega te provoca e você responde com um sorriso calmo, sem se abalar, a situação muda de perspectiva. De repente, aquele que te ignorava passa a te observar de forma diferente, começando a te valorizar pelo simples fato de que você domina algo que eles não conseguem: suas próprias emoções. A chave para dominar suas emoções está na prática diária. Isso não significa que você vai suprimir seus sentimentos, mas que vai aprender a controlá-los em vez de deixar que eles te controlem. Meditação, técnicas de respiração e reflexão matinal são práticas estoicas recomendadas para manter o equilíbrio emocional. Marcos Aurélio, um dos maiores defensores do estoicismo, costumava começar o dia refletindo sobre os desafios que poderia enfrentar, se preparando mentalmente para manter a calma, independentemente das circunstâncias. Você pode aplicar isso ao reservar um momento diário para refletir sobre como reagir de forma mais serena aos problemas que surgem. Além disso, dominar as emoções afasta comportamentos impulsivos. Quantas vezes você viu alguém reagir de forma exagerada e depois se arrepender? Ao evitar essas armadilhas emocionais, você se torna alguém que transmite confiança. Imagine estar em um conflito familiar ou numa discussão acalorada com um amigo. Ao manter a calma, você demonstra maturidade e controle, algo que inevitavelmente fará com que essas pessoas te vejam de maneira mais positiva e reconsiderem sua posição inicial. É exatamente essa transformação que o estoicismo proporciona. E ao aplicar esse ensinamento, aqueles que antes te ignoravam começarão a perceber sua força e valor. Técnica 2. Pratique o desapego. O desapego é uma das armas mais eficazes do estoicismo, e isso não significa indiferença, mas sim libertação. Quando você pratica o desapego, deixa de estar à mercê das ações e decisões alheias. Aqueles que antes te ignoravam começam a perceber que perderam o controle sobre você. Imagine uma situação em que alguém constantemente ignora suas mensagens ou tenta te deixar de lado. Em vez de se abalar, você segue sua vida, focando em si mesmo. Isso muda toda a dinâmica. O que era uma relação de dependência emocional se transforma em uma posição de força e autonomia. Essa mudança ocorre porque o desapego cria uma sensação de escassez. Quando as pessoas percebem que não têm mais acesso fácil à sua atenção ou validação, elas se sentem desafiadas. No âmbito das relações amorosas, por exemplo, quantas vezes você já ouviu falar que, ao se afastar, o outro começa a te procurar? Esse é o poder do desapego. Ao não se preocupar tanto com o que os outros pensam ou fazem, você ganha o respeito deles, pois sua presença deixa de ser garantida.
O estoicismo ensina a não depender de validação externa, o que naturalmente atrai aqueles que antes te negligenciavam. Para aplicar o desapego, é essencial reorientar o foco da sua energia. Em vez de desperdiçar tempo e emoções tentando agradar ou se preocupar com quem te ignora, direcione esses recursos para o seu próprio desenvolvimento. Isso pode significar aprender algo novo, investir em um hobby ou mesmo dedicar mais tempo a atividades que te tragam paz e satisfação pessoal. Quando você faz isso, aqueles que antes não te valorizavam perceberão sua mudança e começarão a te enxergar com outros olhos. Afinal, quem não quer estar perto de alguém que é independente e seguro de si? O desapego também é uma forma de libertação interna. Você deixa de carregar o peso das expectativas alheias e passa a viver de acordo com os seus próprios valores. Imagine não mais ficar ansioso esperando uma resposta de alguém, ou não se sentir frustrado quando suas ações não são reconhecidas. Isso é libertador. Ao adotar o desapego, você assume o controle da sua vida e, curiosamente, as pessoas ao seu redor começam a te valorizar mais, justamente porque você se valoriza. Aqueles que te ignoravam começam a perceber que perderam a oportunidade de ter um lugar prioritário na sua vida. E é aí que começam a correr atrás. Técnica 3. Seja indiferente à validação. A busca constante por validação é uma armadilha comum que muitos caem sem perceber. No entanto, no estoicismo, a verdadeira força reside na autossuficiência. Quando você para de buscar a aprovação dos outros, algo interessante acontece. Você se torna automaticamente mais atraente. Aquelas pessoas que te ignoravam passam a notar sua ausência, pois a falta de necessidade por validação é uma demonstração de força. Imagine um ambiente de trabalho em que você deixa de esperar o reconhecimento constante do seu chefe e, em vez disso, foca em fazer seu trabalho com excelência. Sem a expectativa de aprovação, você cria uma aura de confiança que inevitavelmente atrai atenção. A sociedade nos ensina a depender da opinião dos outros para nos sentirmos bem. No entanto, o estoicismo vai na contramão disso. Ser indiferente à validação significa que você já possui um senso de valor interno. Você não precisa que ninguém te diga que está no caminho certo, pois já sabe disso. Um exemplo claro é quando você posta algo nas redes sociais. Muitas pessoas ficam presas no número de curtidas e comentários. Mas o verdadeiro poder é não se importar com esses números. Ao não depender da validação dos outros, você se destaca como alguém autossuficiente, o que, ironicamente, faz com que aqueles que te ignoravam comecem a te notar mais. Esse tipo de indiferença não é arrogância, mas sim autoconfiança silenciosa. Quando você demonstra que não está em busca de reconhecimento, as pessoas ao seu redor percebem sua autenticidade. Isso porque muitos estão acostumados a tentar impressionar os outros o tempo todo. Ao não seguir esse padrão, você se torna uma exceção. Em um círculo social, por exemplo, aqueles que te ignoravam podem começar a se perguntar o motivo pelo qual você não se esforça tanto para ser notado. Isso gera curiosidade e, de repente, você se torna o centro das atenções. Não por buscar isso, mas justamente por não precisar. A indiferença à validação também traz uma paz interna imensa. Você não vive mais à mercê das opiniões alheias. Se alguém te elogia, ótimo, mas se não o fizer, isso também não abala seu estado de espírito. Ao praticar essa técnica, você reforça sua independência emocional. A partir desse ponto, aqueles que antes te ignoravam perceberão que, sem querer, perderam a chance de se conectar com alguém que já possui tudo o que precisa dentro de si. E assim, começam a buscar sua presença, tentando de todas as formas obter o que você já tem: autossuficiência e paz interior. Técnica 4. Invista em si mesmo. O maior investimento que você pode fazer é em seu próprio desenvolvimento. No estoicismo, a ideia de melhorar a si mesmo constantemente é central para se alcançar a verdadeira paz e autossuficiência. Quando você se dedica ao seu crescimento pessoal, aqueles que antes te ignoravam começam a te ver de maneira diferente. Seja pelo seu sucesso profissional, suas habilidades aprimoradas ou mesmo pela maneira como você lida com a vida, o impacto de investir em si mesmo é poderoso. Imagine que,
Em vez de buscar a atenção dos outros, você se dedica a aprender uma nova habilidade, como tocar um instrumento, ou decide ler livros sobre liderança e inteligência emocional. Essas pequenas conquistas atraem naturalmente a atenção daqueles que antes não te valorizavam. O foco em si mesmo, sem depender de aprovação externa, muda completamente a dinâmica das relações. Ao investir em seu desenvolvimento, você demonstra que sua principal prioridade é você mesmo, e isso tem um efeito magnético. Por exemplo, quando alguém vê que você está constantemente aprendendo e evoluindo, o respeito por você aumenta. Você pode começar um curso de algo que sempre teve vontade, como fotografia, ou se dedicar a praticar exercícios físicos que melhorem seu bem-estar. Isso mostra que você valoriza seu tempo e sua vida, o que leva as pessoas a quererem se aproximar e entender o segredo por trás dessa autossuficiência. Além disso, o ato de investir em si mesmo faz com que as comparações deixem de ser relevantes. Em vez de gastar tempo se preocupando com o que os outros estão fazendo, você se concentra em seu próprio progresso. Essa atitude é um reflexo claro do estoicismo, onde o foco está em controlar apenas o que está ao seu alcance. Imagine dedicar tempo ao seu desenvolvimento mental, físico e espiritual. A longo prazo, quem te ignorava começará a perceber a diferença em sua postura e atitude. Afinal, o sucesso sempre chama a atenção, e quando ele vem como resultado de seu próprio esforço, é impossível não ser notado. Esse investimento não é apenas sobre conquistar bens materiais ou reconhecimento social. Trata-se de um crescimento interior que fortalece sua autoestima e confiança. Quando você sente orgulho de suas próprias conquistas, não precisa que ninguém te diga o quão bom você é. As pessoas ao seu redor, especialmente aquelas que antes te ignoravam, passarão a notar sua transformação. E nesse momento, começam a correr atrás, pois você se tornou alguém que se destaca, não por buscar a aprovação alheia, mas por ser a melhor versão de si mesmo. Técnica 5. Mantenha a serenidade. A serenidade é uma das qualidades mais subestimadas, mas extremamente poderosas. No estoicismo, manter-se sereno diante das adversidades não é apenas uma demonstração de força interior, mas também um sinal claro de sabedoria. Quando você permanece calmo em meio ao caos, as pessoas ao seu redor, especialmente aquelas que antes te ignoravam, começam a te perceber de maneira diferente. Imagine uma situação em que todos ao seu redor estão perdendo o controle, mas você, com tranquilidade, continua focado. Esse tipo de comportamento, raro em tempos de estresse, faz com que sua presença se torne indispensável e respeitada. A serenidade em tempos difíceis faz com que você se destaque sem precisar fazer muito esforço. No ambiente de trabalho, por exemplo, enquanto todos se desesperam com prazos apertados ou problemas inesperados, sua calma serve como um farol, guiando os outros. Ao mostrar que você é capaz de lidar com qualquer desafio de forma tranquila, aqueles que te ignoravam passam a ver o valor que você traz para a equipe. Isso também se aplica à vida pessoal. Em discussões familiares ou com amigos, a pessoa serena é sempre a mais respeitada, pois sua presença traz paz e equilíbrio. Essa qualidade também impede que você seja manipulado por emoções alheias. No estoicismo, o controle sobre as próprias reações é fundamental. Quando você mantém a serenidade, as pessoas percebem que não conseguem te desestabilizar, e isso muda completamente a dinâmica de qualquer relação. Imagine alguém tentando te provocar, mas em vez de reagir, você apenas observa com calma, sem se deixar levar. A frustração de quem esperava uma reação explosiva logo se transforma em admiração silenciosa. E com o tempo, essas pessoas passam a buscar sua companhia justamente pela tranquilidade que você traz. Praticar a serenidade é uma escolha diária e você pode começar com pequenas ações. Respiração profunda, pausas intencionais antes de responder a uma provocação, ou até mesmo um simples sorriso em meio ao caos podem fazer toda a diferença. Ao adotar essa postura, aqueles que antes te ignoravam começarão a perceber sua força interior e serenidade como algo admirável e desejável. Você se torna uma âncora em meio ao tumulto, e essa presença calma e constante é exatamente o que faz com que as pessoas comecem a correr atrás de você. Técnica 6. Mostre-se imprevisível.
A previsibilidade é confortável, mas raramente fascinante. Ser sempre previsível pode fazer com que as pessoas ao seu redor te vejam como alguém sem surpresas, alguém que não desperta curiosidade. O estoicismo nos ensina a ser estrategicamente imprevisíveis, mantendo sempre o controle, mas não revelando todas as nossas cartas de uma só vez. Quando você se mostra imprevisível, as pessoas começam a prestar mais atenção em você. Imagine no ambiente de trabalho ou em círculos sociais, onde você é conhecido por suas reações calculadas e atitudes sólidas. Um dia, ao agir de forma inesperada, você quebra o padrão e se torna o foco de todos, despertando uma nova onda de interesse. Essa técnica é especialmente útil em relações pessoais. No momento em que alguém já acha que sabe o que esperar de você, um comportamento imprevisível pode reacender a chama do interesse. Isso não significa ser incoerente, mas sim surpreender com gestos, decisões ou atitudes que saem do comum. Por exemplo, em vez de sempre concordar com o que os outros dizem, traga uma nova perspectiva, desafie o pensamento convencional. Esse tipo de imprevisibilidade controlada faz com que as pessoas que antes te ignoravam comecem a buscar mais interações contigo, tentando entender o que está por trás de suas ações. O mistério gerado pela imprevisibilidade é um dos maiores atrativos nas interações humanas. Pense em alguém que você conhece que nunca age da mesma maneira diante de desafios. Essa pessoa automaticamente chama sua atenção, não porque é confusa, mas porque tem uma profundidade que não se revela de imediato. No estoicismo, essa prática de não ser completamente previsível está relacionada ao controle sobre si mesmo e ao entendimento do comportamento alheio. Quando você surpreende os outros com sua capacidade de adaptação e flexibilidade, aqueles que te ignoravam começam a te enxergar de forma diferente, buscando entender e participar desse universo de novas possibilidades que você oferece. A chave aqui é manter o equilíbrio. A imprevisibilidade deve ser estratégica e sempre acompanhada de coerência e propósito. Seja imprevisível nas pequenas coisas, como mudar uma rotina social ou responder de forma diferente ao que todos esperam. Um exemplo prático seria alterar seu padrão de comportamento em uma conversa. Se você normalmente é reservado, expresse-se de forma mais aberta. Se costuma ser falante, adote o silêncio. Ao fazer isso, as pessoas que antes te ignoravam começarão a se perguntar o que mais você tem a oferecer. E é nesse ponto que o interesse delas passa a girar em torno de você. Técnica 7. Estabeleça limites. Estabelecer limites claros é uma das maneiras mais eficazes de garantir que as pessoas te respeitem e, eventualmente, corram atrás de você. No estoicismo, saber quem você é e o que você tolera é um princípio fundamental para viver com dignidade e propósito. Quando você estabelece limites firmes, você envia uma mensagem poderosa. Você se valoriza, e aqueles que não respeitam seus limites não terão mais acesso a você. Imagine uma situação em que alguém constantemente invade seu espaço pessoal ou emocional. Ao definir claramente o que você aceita ou não, as pessoas começam a entender que, se não seguirem suas regras, estarão fora da sua vida. Ao estabelecer esses limites, você cria escassez, um dos fatores que mais provocam interesse nos outros. Se as pessoas sentem que têm acesso ilimitado a você, acabam te subestimando. Mas quando percebem que você tem um limite que não está disponível a qualquer momento, a dinâmica muda completamente. Elas começam a valorizar cada momento, cada interação e a respeitar a sua posição. Isso é visto com frequência em relacionamentos pessoais, onde a ausência de limites leva ao desrespeito. Quando você decide o que é inaceitável e age de acordo, as pessoas que te ignoravam começam a perceber que, para estar ao seu lado, terão que seguir essas regras. Estabelecer limites não é apenas sobre afastar o que é tóxico, mas também sobre atrair o que é saudável e respeitoso. Um exemplo prático seria definir limites no ambiente de trabalho, como não permitir que os colegas abusem do seu tempo ou espaço. Se antes eles esperavam que você estivesse sempre disponível, ao dizer não de maneira firme, mas respeitosa, você ensina que seu tempo é valioso.
No âmbito pessoal, isso pode significar limitar o tempo com pessoas que drenam sua energia ou não acrescentam positivamente à sua vida. Quando você estabelece esses limites, aqueles que antes não te davam importância começam a perceber o quanto sua presença é preciosa. Esse processo também fortalece sua autoestima. Ao respeitar seus próprios limites, você demonstra amor próprio e autoconfiança. Isso naturalmente faz com que as pessoas ao seu redor se ajustem ao seu padrão, entendendo que, para permanecerem em sua vida, terão que respeitar os limites que você definiu. Aqueles que antes te ignoravam começarão a perceber que sua escassez cria valor e que, para ter acesso a você novamente, precisarão mudar de atitude. Essa transformação não acontece da noite para o dia, mas à medida que você estabelece e mantém seus limites, verá como as pessoas ao seu redor começam a te enxergar com mais respeito e consideração. Técnica 8. Valorize o silêncio. O silêncio é uma das ferramentas mais poderosas que você pode usar em suas interações. No estoicismo, o silêncio é valorizado como uma forma de autocontrole e sabedoria. Quando você opta por não reagir de maneira impulsiva, mas em vez disso utiliza o silêncio como resposta, você cria uma atmosfera de mistério e força. Imagine uma situação em que alguém tenta te provocar ou te desestabilizar, esperando que você reaja imediatamente. Ao optar pelo silêncio, você não só frustra essa expectativa, mas também deixa claro que não está à disposição para jogar o jogo deles. Esse controle silencioso muda a dinâmica e faz com que as pessoas que antes te ignoravam comecem a buscar sua atenção. O silêncio, quando usado estrategicamente, pode ser mais impactante do que qualquer palavra. Em discussões ou debates, por exemplo, enquanto todos estão falando ao mesmo tempo, sua quietude se destaca. Essa postura mostra que você tem confiança o suficiente para não se explicar ou se justificar, deixando que o peso do silêncio fale por si. Isso cria uma expectativa nos outros, fazendo com que se perguntem o que você está pensando. Aqueles que antes não davam importância às suas palavras começam a perceber o valor do que você não diz, e é aí que eles começam a procurar por mais. Além disso, o silêncio cria espaço para reflexão, tanto para você quanto para os outros. Em momentos de conflito, ele permite que você observe a situação com clareza, sem ser levado pelas emoções do momento. Ao se manter em silêncio, você demonstra que está no controle de si mesmo, algo que muitos não conseguem fazer. Isso atrai respeito e admiração de quem antes te ignorava, pois você se destaca como alguém que não precisa de palavras para mostrar sua força. Imagine uma situação de desentendimento com um amigo ou colega. Em vez de responder de imediato, você pausa, reflete e deixa o silêncio fazer o trabalho. Esse gesto pode transformar a percepção que a pessoa tem de você. Aplicar o silêncio também pode ser uma estratégia poderosa em reuniões, negociações ou até mesmo em momentos mais íntimos. Às vezes, a melhor resposta é nenhuma resposta. Quando você deixa de preencher todos os espaços com palavras, você permite que o outro lado sinta o peso do silêncio, levando-os a reconsiderar suas próprias atitudes. Isso desperta curiosidade e até uma certa inquietação, fazendo com que aqueles que te ignoravam comecem a correr atrás de você, buscando entender o que se passa em sua mente. O estoicismo ensina que o silêncio é uma forma de controle, e quando você domina essa arte, as pessoas ao seu redor passarão a te respeitar ainda mais. Depois de conhecer essas 8 técnicas estoicas, você já tem em mãos o poder de mudar a maneira como as pessoas te veem. Não se trata de manipulação, mas de fortalecer sua própria essência, sua força interior e sua independência. O que você está esperando para colocar essas lições em prática? Será que você consegue dominar suas emoções e praticar o silêncio estratégico? Ou talvez seja a hora de estabelecer limites e investir em si mesmo como nunca fez antes? Compartilhe nos comentários qual dessas técnicas você vai aplicar primeiro, porque eu quero saber como elas estão transformando suas relações. E claro, se inscreva no canal e ative as notificações para continuar aprendendo como usar o estoicismo para conquistar uma vida plena e independente. Vamos juntos nessa jornada de autodomínio e crescimento. Até o próximo vídeo.